Estou de volta para mais um bloco do Premier e nesse momento eu vou conversar sobre os 8 anos de jornalismo TCM que foram completados no começo desse mês de abril e, claro, a gente vai celebrar esses 8 anos com a implantação de uma nova programação, de uma repaginada no jornalismo que passa por mudanças de cenários e por um novo produto. Por isso eu vou conversar com o diretor de jornalismo, Moisés Albuquerque, que está desde o começo, né, Moisés, dessa história dos 8 anos do jornalismo na TCM. Olá, Will. Olá, amigos telespectadores do Premier. Bom, eu participei desse momento do Jornal TCM enquanto um colaborador, né? Eu vim participar de um curso, né? Trazer para os colegas esse momento de vivência do jornalismo diário. A casa já tem o jornalismo há 10 anos, mas que era num formato gravado, em que eram exibidos folhetins, eram exibidos boletins, né, e pequenos programas aos finais de semana. E quando do Jornal TCM a gente veio participar desse momento de formatação da equipe, né, de treinamento com os colegas, que deu a largada com Neto Queiroz e Clarissa Paiva, que está aqui também até hoje. E então eu vi nascer realmente o Jornal TCM e que me orgulha muito fazer parte desse momento, embora não tenha vivenciado os primeiros dias das exibições, mas me considero sim também integrante dessa equipe que implementou o jornalismo diário aqui no Canal 10. Então o momento é de celebrar sim, de comemorar essa rotina de telejornais e que a cada ano vem sendo agregada com novos produtos e que nesses 8 anos também vai oferecer um novo produto ao nosso telespectador. Quando a gente fala de 8 anos, data justamente pela estreia do Jornal TCM, que deixou de existir a informação através de boletins para ter um jornal diário. O grande marco é o fato do jornal passar a ser diário e ao vivo, nesse caso. Sim, a gente tinha na grade o TCM News, né, que era uma espécie de revista de notícias, né, com as reportagens que eram produzidas durante a semana, e ele era exibido. E o Jornal TCM trouxe para casa essa rotina diária de um telejornal, né? O jornal passou a ser exibido de segunda a sexta e até hoje ele é o principal produto dentro da emissora em termos de longevidade, né? O mais antigo dentro da grade de telejornais da emissora, que é complementada por outros programas também com características de telejornais e de informativos, que é talvez o grande diferencial do Canal 10 em relação a outras emissoras que atuam também na cidade, é a presença jornalística, a presença na cobertura da cidade e que tem uma vazão para essa demanda de notícias com um leque muito vasto de possibilidades, que além do Jornal TCM, a gente tem o TCM Notícia, o Ronda Policial, o Cenário Político, o Telesportivo e agora o Bom Dia Mossoró, que vai ser o novo produto da casa. Então vamos começar justamente por ele. O Bom Dia Mossoró, toda a nova programação jornalística e com a grande estreia do Bom Dia Mossoró, acontece nessa segunda-feira, dia 27. Isso, segunda-feira às 7 da manhã, o Bom Dia Mossoró ele vem se integrar a essa grade de programação jornalística da emissora, trazendo um jornal ágil, dinâmico, um jornal leve, que vai contemplar o nosso telespectador nesse primeiro momento da manhã, né, das 7 horas às 7h30, às vezes o telespectador está em casa se preparando para trabalhar, ou mesmo acorda um pouco mais cedo e quer acompanhar as notícias. A gente vai trazer entrevista, links ao vivo, né? A nossa unidade móvel vai estar aí na cidade trazendo informações ao vivo, a interação com a 95 FM, reportagens dinâmicas, entrevistas. Então vai ser um telejornal muito ágil, um telejornal que com certeza o telespectador vai sentir passar muito rápido e vem para coroar essa grade, né, para complementar a nossa programação jornalística e celebrar também esse momento de 8 anos de jornalismo diário aqui na TCM. Eu não sei se eu posso dizer que são as duas grandes diferenças desse jornal, que é o uso do link nos bairros e também vai ter a participação do telespectador pelo WhatsApp. Você pode enviar notícia, imagem, enfim. Sim, a gente vai ter como um grande diferencial a UEM, a nossa unidade móvel, atuando de maneira bem mais intensa na programação diária, né? E o Você Repórter, que é essa interação do nosso telespectador via WhatsApp, né? O WhatsApp ele já é disponível para o nosso telespectador, assim como o telefone da nossa redação, mas a gente batiza agora com o Bom Dia Mossoró essa ferramenta com o nome de Você Repórter. Então o nosso telespectador vai ter a possibilidade de enviar via WhatsApp
denúncias, vídeos mostrando alguma situação que ele queira reclamar ou mostrar para a comunidade em geral. E a partir dessa ferramenta a gente vai estabelecer também mais interatividade com o telespectador, né? Isso surgiu quando, na cobertura das eleições, nós tivemos no único dia mais de 300 vídeos enviados pelo WhatsApp. Então, é uma ferramenta que faz parte hoje do contexto da comunicação e a gente utiliza também como um acessório positivo para a interação entre o telespectador e nós que somos os emissores, né? No caso, o canal de televisão. O jornal da rádio 95 FM, que vai ao ar às 6h15, ele permanece na grade, sendo transmitido para o canal 10. Sim, ele permanece, né? Às 6h15, o Jornal da Manhã, ele é um formato de rádio-jornal e que também é um outro diferencial da TCM, essa possibilidade de convergência das plataformas, né? Que foi outra inovação que nós trouxemos para o nosso telespectador e para o nosso ouvinte. O telespectador que acorda mais cedo ainda, né, que a gente tem aquelas faixas, o pai que tem os filhos na escola, ele precisa sair de casa antes das 7 da manhã, então ele tem essa possibilidade de acompanhar o Jornal da Manhã, que é um jornal em formato de rádio, mas que é transmitido para a TV pelos recursos que a gente tem no estúdio da rádio de fazer a transmissão para a televisão. Então ele começa cedinho, 6h15, você já sai de casa com as primeiras informações, né, de diferentes editorias e também com a característica regional, pela interação com os nossos correspondentes no Vale do Açu e no Vale do Apodi. Às 7 horas é um produto já no formato de telejornal, que vai atender aquele profissional que sai de casa no chamado horário comercial. Então ele está em casa naquele horário de 7 horas, sempre procurando contemplar o nosso telespectador com as informações que prevalecem na cidade de Mossoró, que é uma característica do telespectador moçoroense, né? do moçoroense de maneira geral, de se informar, de gostar de saber do que acontece na cidade, das pessoas que movimentam a cidade, e a TCM atende muito bem essa necessidade do telespectador e reconhece nisso como uma importante ferramenta de prestação de serviço à sociedade. Nesse caso do Bom Dia, que vamos chamar de oficialmente quem abre a grade da TV, né? Que o Jornal da 95, de certo modo, abre a grade, mas é um produto da rádio, né? Uma experiência de convergência de mídia. Então, Bom Dia Mossoró abre a grade às 7 horas, com a apresentação de Emanuela de Souza. Como é que foi a escolha de Emanuela? Bom, a Emanuela, a nossa Manu, né, a gente chama carinhosamente de Manu, é uma repórter que já está na casa há algum tempo, né, e ela se identifica muito com esse produto, né, pela dinamicidade que o jornal precisa, né, essa possibilidade de interagir mais com o telespectador, uma linguagem mais leve, né, e ela já por experiência dentro da casa, já participou de outros momentos, mesmo assumindo a bancada em alguns momentos dos nossos telejornais, na cobertura das eleições, na própria 95 FM. Então ela reúne essa característica de interatividade, de leveza, de agilidade que o jornal pede para o horário, e foi tranquilo, né? A direção geral da casa também aprovou a ideia dessa formatação e ela já abraçou também a causa, porque precisa um pouco mais de disciplina, porque a gente começa às 5 da manhã na redação, então exige um pouco mais de adequação dos horários, então não é todo mundo que se arrisca, né, nesse horário tão cedo, né? Ela está um pouco ansiosa, isso é natural, inclusive. Natural, mas ela está tranquila, né, ansiosa para começar logo, né? A estreia sempre, né, com mais experiência que você tem, ela sempre causa um momento esse baque, né? E se não causar, não tem graça, né? O frio na barriga faz parte do nosso trabalho, você lidar com o público, lidar com a informação, exige esse pouquinho de medo que causa, mas um medo com responsabilidade, um medo mais por vontade de acertar, de dar certo, que é o que a gente faz aqui todos os dias. Mas ela vai acertar, eu gosto muito de Manu na bancada, particularmente, e acho muito segura, né? Ela gosta muito, vai ser tranquilo. Na terça-feira ela já deixou a ansiedade de lado. Mas na sequência vem o TCM Notícia. Ao meio-dia. Meio-dia TCM Notícia. Clarissa Paiva traz também com um novo cenário, né, as primeiras informações da manhã, o que aconteceu na cidade. E ao meio-dia a gente mantém o TCM Notícia, também com essa nova identidade visual,
um jornal que também já está consolidado na grade da emissora, foi o nosso segundo telejornal, e a gente sabe que é aquele jornal da hora do almoço, né, que também tem um caráter muitas vezes um pouco mais leve, com notícias que permeiam ali o universo da cultura, do entretenimento, da educação, sociedade, e sem perder o caráter jornalístico. E a gente também traz ele com essa nova identidade. Logo após o Tele Esportiva, o Tele que passou esse ano para o comando da CTP, da Central TCM de Produções, mas que não perde a essência também do jornalismo esportivo, né? Embora ele interaja muito mais com a rádio e o Canal 10, mas ele também contempla a grade da programação de telejornais da TCM, né? Um jornal setorizado, segmentado na área de esportes. A Luana, o Marcos Santos e o Júnior Xavier trazendo essa interação dos nossos apresentadores com o universo esportivo de Mossoró e região. Está sob a direção de Freire Neto, isso, na CTP, né, que coordena a Central TCM de Produções, porque exige um pouco mais de mobilidade nas coberturas de esportes, né, dos jogos do campeonato estadual, que vem dando muito certo com a integração com a equipe da 95 FM também na área de esportes, mas que também faz parte desse universo de produtos jornalísticos que a casa oferece, que tem essa vinculação com a CTP, mas não perde também essa essência. Depois do Telesportiva, a 1h15, o Ronda Policial. O Renato Severiano trazendo aí as principais informações que acontecem no universo da segurança pública, né, da polícia. É um programa que tem um apelo muito forte, né, os nossos telespectadores têm uma identificação muito forte com esse programa. Naturalmente que a TCM preza muito pela forma de produzir, o respeito ao telespectador, né, preserva as informações de forma a apurar corretamente, a não se precipitar em nenhum momento, e o programa é um dos grandes sucessos da TCM, sem dúvida. Você já passamos por lá, né? Então é uma escola, o jornalismo policial, feito com responsabilidade, naturalmente. O Ronda também, nesse caso, ele tem, assim como os outros jornais, tem novo cenário e também tem um tempo a mais agora, né? Isso, vai ganhar mais 15 minutos, né? E o Ronda Policial, a gente tem o Renato Severiano na apresentação, o Francileno Góes e o Erisberto Rego na reportagem, especificamente no universo policial, mas toda a equipe também abastece o Ronda, assim como os repórteres do Ronda abastecem os telejornais, e certamente vai ser mais um upgrade na programação desse cenário policial, né, que o telespectador gosta de consumir essa notícia, e a gente tem todo esse cuidado, esse zelo na hora de repassar essa informação, o que tem conferido, sem dúvida, bons resultados para o Ronda Policial também. Às 6h15 é o jornal TCM. Do horário nobre, né? Isso, o jornal TCM. O que aniversaria no mês que você apresenta. Que festeja aí os 8 anos do jornalismo diário na TCM, o jornal TCM às 18h15, né, trazendo esse apanhado de informações do dia, né, dando um caráter um pouco mais solene à informação, né, que exige também pelo horário, mas sem perder toda a característica do jornalismo da TCM, essa apuração com responsabilidade, com credibilidade, a isonomia nessa apuração, o que deixa a gente muito à vontade, porque a TCM é uma empresa que não tem vínculos institucionais com partidos políticos, né, com grupos comerciais, então favorece muito a apuração de um jornalismo mais livre, com o jornalismo com a característica realmente cidadã, uma missão social, e isso deixa a gente muito tranquilo dentro do departamento de jornalismo. Fica mais simples de seguir a regra básica dos dois lados, né? E não omitir informação porque tem interesse por trás. Não, aconteceu, está divulgado. É muito bom, isso dá uma tranquilidade para se fazer, né? E naturalmente que a emissora ela ganha muito com isso, porque o telespectador identifica na conduta essa empatia com o telespectador, né? O nosso insumo básico é a informação, então a gente lida muito bem com isso e sobretudo respeita a informação e a necessidade que o telespectador precisa ter de consumir isso de maneira isonômica, né? Responsável e com qualidade. Que também vem com um cenário novo, né? Cenário novo. Como o cenário político, assim como o cenário político. Essa sequência de novidades da segunda-feira. Isso, o cenário político, o novo cenário, né, pouco redundante, mas a identidade visual do cenário político também muda junto com toda a grade de jornalísticos da TCM.
a Carol Ribeiro e o Marcelo Benévolo, trazendo a análise da cena política aqui na cidade de Mossoró e região, bem como em todo o estado, recebendo entrevistados, né, as personalidades desse universo da nossa política, e com um cenário novo, né? Um cenário mais leve, que favorece essa interação entre o entrevistado e os apresentadores e que confere também mais leveza à identidade visual do cenário político, né? Um tema muitas vezes denso, mas que não pode deixar de ser atrativo para o nosso telespectador. Mas para toda essa estrutura, tanto de modificação do cenário, quanto principalmente a estreia de um novo telejornal, imagino que a equipe disponível, que eu sei que todos trabalham de domingo a domingo, que temos os plantões do fim de semana, isso. Essa equipe cresceu também para dar conta de tudo isso. Nós tivemos que ter o reforço aí de mais 3 profissionais, né, na parte de produção e edição também, para poder dar conta dessa demanda, né, porque o nosso horário ficou um pouquinho mais extenso do que já era. Além dos plantões que a gente tem durante o horário da noite, a nossa equipe começou a trabalhar um pouco mais cedo, né? A redação ela começa agora às 5 da manhã e encerra também um pouco mais tarde para poder contemplar essa produção logo no início da manhã, né? Então, para colocar um jornal no ar às 7 da manhã, a gente precisa estar bem mais cedo na redação para finalizar todas essas notícias. Não adianta também a gente começar um jornal de manhã com notícia do que aconteceu ontem. Do Jornal TCM, do Jornal TCM. Foi o último. Isso, não, a ideia não é essa, é trazer notícias, né, que são exibidas naquele telejornal, notícias exclusivas para aquele horário, interação com o telespectador, trazendo o que está acontecendo naquele horário, né? Não é interesse nosso e nem é o que vai acontecer. Nós já estamos trabalhando nos pilotos há algum tempo, né, e temos conseguido imprimir um ritmo bem interessante, com notícias factuais e quentes, para o nosso telespectador começar o dia muito bem informado. Moisés, para a gente encerrar, esses 8 anos de jornalismo da TCM, embora você nos primeiros anos não estivesse, mas estava, né, com a consultoria para a implantação do jornalismo diário, qual é a avaliação que você faz de todo esse processo, no sentido de a grande contribuição que a empresa presta a Mossoró em se manter crescendo, né? Porque começar com um boletim, passar para um jornal diário e hoje já ter só de telejornal 3 com a estreia do Bom Dia é muita coisa para uma TV local, né? Sim, né? Eu gosto de dizer que nós temos 5 jornalísticos, né? Fora o telesportivo agora. Nós temos o Bom Dia Mossoró, o TCM Notícia, o Ronda Policial, o Jornal TCM e o Cenário Político. Há uma demanda de produção de matérias para todos esses programas, né, que têm um caráter jornalístico marcante e, sem dúvida alguma, Will, é uma contribuição muito importante para a cidade, porque o telespectador do Canal 10 e a cidade, de uma maneira geral, reconhecem no trabalho que a TCM faz um trabalho de prestação de serviço, né? Como o jornalismo como missão social, que é uma premissa que a gente aprende muito na universidade e muitas vezes deixa de lado isso. E a TCM não, ela se mantém prestando esse serviço através da cobertura jornalística, através da informação, e para nós que fazemos parte desse processo, é um orgulho muito grande, né? Se sentir parte disso tudo, de ver esse trabalho florescendo e crescendo, e saber que é feito por profissionais que se dedicam a tudo isso aqui, né? Naturalmente que existem os desafios que vão sendo superados, mas que há um suporte muito grande da direção, há uma resposta muito boa do nosso telespectador, e isso tudo abastece a toda a equipe para que diariamente esteja aqui tentando se reinventar, tentando trazer novidades, tentando fazer um jornalismo cada vez mais presente e que atenda cada vez mais às demandas da nossa sociedade. Perfeito, Moisés, muito obrigado por ter vindo aqui, sucesso, parabéns pela empreitada, que eu sei que você comanda muita coisa, muita gente, né? E aí fica o convite para segunda-feira, às 7 horas da manhã, todo mundo acompanhar a estreia do Bom Dia Mossoró e os outros jornalísticos da casa com cenário novo, enfim. Um abraço para todo mundo da equipe, você deixa lá na redação, sempre que dá eu passo por lá, certo? E assim a gente faz um rápido intervalo e volta já com mais um bloco do lançamento do livro de J. Paiva.